vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Postagem dia 1º de 11 de 2025. Quero compartilhar com os meus irmãos, com os ouvintes, a ação gloriosa do Todo-Poderoso na vida de José, filho de Jacó, a qual o Senhor colocou o nome de Israel. Jacó, então, agora é chamado de Israel. Glorioso, bondoso, rico, é o nosso Senhor, nosso bom Deus, que vem nos falar do que aconteceu, da ação do Senhor na vida do filho de Jacó, José, que José tinha a presença, aleluia, do amor, da ação gloriosa de Deus na vida dele, tinha poder também de decifrar, revelações por meio de sonhos, falar o que é que ia acontecer. E assim acontecia. Mas nessa mensagem nós vemos o Senhor entregando um alerta, um aviso, e também falando que todos aqueles que confiam no Senhor verão o poder do Senhor se fazer presente em cada vida. Benditos são, aleluia, os homens que estão de pé. Parabenizo, dou os parabéns para todos os pastores, todos os mensageiros, parabéns para todos, mensageiros, evangelistas, todos que estão na missão, esta missão em estar ganhando vidas aqui na terra para a presença do Senhor Jesus Cristo, para o reino celestial. Então, todos estão, mais uma vez, de parabéns, assim diz a presença do Espírito Santo do nosso Senhor, para que a gente possa continuar, aleluia, falando com poder e autoridade. Mais uma vez o Senhor vem nos falar o que está escrito na Santa Escritura. Então Jacó teve um filho, a qual chamava José. José recebeu do seu pai umas vestes, A palavra de Deus diz que era uma túnica muito bonita, muito colorida, recebeu esse presente, de seu pai, e também ganhava sempre do seu pai, Vamos falar aquele olhar com muito amor e muito carinho, E ele dizia: este é o meu filho, o filho de sua velhice. A palavra do Senhor diz que ele amava muito, muito o seu filho chamado José. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, glória seja dada a presença do nosso Senhor, que Jacó ele tinha outra mulher, Ele tinha mulheres a qual tinha filhos, E esses eram os irmãos de José. E estes apacentavam gado, Estavam cuidando do rebanho de seu pai Jacó, de seu irmão José. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jacó confiava em José para que José estivesse olhando e observando o que estava acontecendo. Estavam fazendo os seus irmãos, os irmãos de José. Então o pai confiava no seu filho José e falava assim: José, vá até os teus irmãos e vê o que eles estão fazendo. Vocês estão fazendo o que é certo, correto. Vocês estão apacentando o rebanho, e se vai tudo bem. Traga notícia para mim. E ele falava tudo o que ele via para o seu pai. Isso incomodava os seus irmãos. Seus irmãos ficaram incomodados. E a palavra de Deus diz que, aconteceu em que uma hora eles planejaram em matar o seu próprio irmão. Mas a palavra de Deus nos diz que um de seus irmãos, para o livrá-lo, disse: não vamos fazer isso, não vamos matar o nosso irmão. A palavra de Deus nos diz que jogaram seus irmãos, jogaram o seu irmão em uma cova, em uma cisterna, em um poço. Glória seja dada a presença do nosso bom Deus, porque em todo tempo o Senhor é rico, poderoso, bom para estar protegendo e abençoando as nossas vidas. Quando eu digo estas palavras, muito pode o Senhor na vida do ser humano. Quando a gente vê um ataque de um ser humano contra a nossa vida, muitas das vezes, escoriações, muito sofrimento, muitas dores podem acontecer na vida do ser humano por meio das agressões. Mas eu acredito pelos olhos da fé que o Senhor protegeu Jacó. Então, quando ele caiu naquele poço, eu acredito nessa ação gloriosa do Senhor, que o Senhor esteve protegendo. A palavra de Deus nos diz que não tinha água dentro desse poço, então é a confirmação da bênção, aleluia, do Senhor para, aleluia, que ele não viesse morrer afogado. Então o Senhor o protegeu, mantendo vivo. A palavra de Deus nos diz que logo na sequência, eles começaram a conversar, de que vantagem teríamos, se a gente matasse o nosso irmão, e encobrir o seu sangue. E começaram a pensar, e a palavra do Senhor nos diz que tomaram essa decisão, a qual venderam o seu irmão para aqueles que iam para a terra de Faraó, lá no Egito. E assim aconteceu.
quão triste é, né? A gente vê, né? Os ataques, as investidas do mal contra a vida do ser humano, né? Assim como foi contra a vida de José. E a palavra de Deus nos diz que os seus irmãos, né, tiraram a túnica, né, tiraram as vestes de José e mancharam de sangue com sangue de algum animal, né, a qual estava no campo, né, e entregaram para o seu pai Jacó, para que ele acreditasse que seu filho tinha sido, né, devorado por algum tipo de animal no campo. A palavra do Senhor nos diz que foi grande o sofrimento para o seu pai Jacó, a qual as pessoas que tentavam o consolar viram o quão difícil foi, né, o quão estava sofrendo, né, Jacó. Foi um momento muito triste, né, para o pai Jacó se ver diante de uma situação dessa. Diz que a palavra do Senhor nos diz, pelas Santas Escrituras, que foi grande sofrimento para Jacó. Mas a palavra do Senhor nos diz que logo na sequência, qual José foi vendido, né, vendido pelos seus irmãos e é levado para essa terra distante, mas no coração, aleluia, de José, sabemos e temos a certeza que estava, aleluia, a fidelidade, a confiança, né, em ter sempre, aleluia, a presença do Senhor juntamente com este homem, com o filho, aleluia, de Jacó. Então José constantemente, sem dúvida nenhuma, falava com o Senhor, sem dúvida nenhuma, em todo o tempo, ele tinha esta fé, aleluia, este acreditar que o Senhor estaria, aleluia, protegendo, abençoando, né, em tudo, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que ele é levado então para essa terra, para a terra de Faraó, lá do Egito, após ter sido vendido pelos seus irmãos, e chegando na terra do Egito, a palavra do Senhor nos diz que ele, já logo na sequência, né, chegando lá, ele estava aos comandos de Potifar, né, e de outras tais pessoas sendo observado, e eles viram que José ele tinha a presença do Todo-Poderoso na vida dele, que o Todo-Poderoso estava o abençoando, em tudo que ele falava, fazia, dava certo. E ele só estava cooperando, ajudando, atribuindo, fazendo com que, né, tudo desse certo no meio daquele povo, daquele reinado. Então começaram, né, a dar para ele cargos, né, e assim, autoridade, dando poder, até que a palavra do Senhor nos diz que Potifar, né, lá na terra do Egito, deu para ele, né, permissões, poder, privilégios, né, e tinha muita também confiança para dar ordem, mandar, desmandar e assim por diante. Mas a palavra de Deus diz que a mulher, a qual era casada com Potifar, esta mulher começou a dar em cima deste homem chamado José, começou a dar em cima do servo de Deus, querendo levar, né, a queda, querendo fazer com que ele fizesse a vontade do modo maligno e perdesse as suas bênçãos, né, a qual o Senhor tinha para entregar na vida dele, a qual ia estar alegrando tanto a vida deste homem chamado José. José é filho de Jacó, aleluia. Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. Glorificado, exaltado seja a presença do Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus nos diz que as promessas que estavam sobre a vida, aleluia, de Abraão, seria também com Isaac, seria com Jacó e agora com José. Então, é muito importante que você acredite e creia no poder do Espírito Santo, no que Deus vai fazer, e pela sua fidelidade, você vai abençoar cada vez mais os seus próximos dias, né, a sua vida, a tua pessoa, o teu filho. Só podemos abençoar a vida de tais pessoas a partir do momento que a gente acredita, que a gente pode, que a gente tem amor, que a gente confia na presença do Todo-Poderoso, aleluia, o nosso bom Deus. Então a palavra de Deus diz, né, que quando ele chega lá acontece isso, né, a mulher deste homem chamado Potifar, e ela começa a querer, ela se interessa, né, por José e quer este homem para si, até que ao segurar em sua roupa e sua veste, ele sai correndo e a roupa, né, deste homem de José fica, né, nas mãos, nas garras dessa mulher. E essa mulher ela começa a gritar, né, fazendo escândalo, dizendo: olha, ele tentou contra a minha vida, José tentou contra a minha vida, e faz saber, né, o seu companheiro Potifar o que tinha acontecido. A palavra de Deus nos diz que as tais autoridades, né, sabendo disso, ficaram iradas e mandaram prender José. E José esteve preso, né, e lá preso na cadeia, quando José esteve preso lá na cadeia, né, os chefes a qual cuidavam da carceragem viram que o Todo-Poderoso era com ele, né, que podiam confiar em José, que José era um homem abençoado, olha só,
da cadeia, dentro da prisão. Lá dentro da prisão viram que ele tinha ação todo-poderoso sobre a vida dele, que era um homem abençoado, que podiam confiar nele. Então ele tomava tais decisões, né? E o chefe da carceragem podia ficar bem tranquilo, estava bem tranquilo, porque este sim era um homem de confiança. Por quê? Porque amava a presença do Todo-Poderoso, do nosso, aleluia, bom Deus. Então Deus estava o abençoando, fazendo sempre presente na vida dele, dizendo: olha, aqui eu estou, mais uma vez faço presente para te abençoar, estão te atacando, mas mesmo assim eu contigo estou. Acredito eu que, sem dúvida nenhuma, que mesmo lá na prisão, né, ele tinha um bom alimento, né, até porque o Senhor, aleluia, pode estar sempre abençoando todos aqueles que amam a presença do Espírito Santo, que desejam ser fiel, né, à presença do nosso bom Senhor, do nosso bom Deus. Então a palavra de Deus nos diz que total confiança eu tinha, né, os líderes, né, da carceragem, né, então eles tinham muita confiança em José. Então José estava ali, né, tranquilo, até que de repente a palavra do Senhor nos diz, né, que um copeiro ao qual trabalhava para o rei do Egito, né, e estava ali também aos olhos de Potifar, um copeiro e um padeiro. Eles vieram a entristecer, né, a autoridade ali, o rei, a Potifar, vieram a irritar, de tal maneira a qual as autoridades mandou também prender. Mandou prender também estes dois, o copeiro-chefe e o padeiro. E a palavra do Senhor Deus diz que, estando esses dois homens, né, ao lado, perto de José, eles tiveram sonhos, tanto o padeiro como também o copeiro tiveram sonhos. E logo em que José ficou sabendo, né, porque viu estes homens incomodados, né, ao amanhecer, quando eles acordaram, né, pensativos, né, muito incomodados com a visão, com os sonhos que tiveram. E José pergunta, né, para eles, né, o que é que eles tinham visto, né, em cada sonho, né, qual foi a visão. Então o primeiro falou, né, e José, ele pôde decifrar, né, ele disse: olha, certamente, né, voltarás, né, a ti, copeiro, voltarás, tamanho abençoe sobre sua vida, e voltarás você, né, a servir, né, do copo a qual servia para o seu senhor, servia para fora, faraó, voltarás, né, se voltarás para o seu cargo, é o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando o padeiro ficou sabendo, né, que recebeu boa notícia o copeiro, ele já na hora já quis saber, né, qual que era o seu sonho, o significado de seu sonho. Ele estava pensativo e estava também muito incomodado. Queria porque queria saber. E pergunta para José: fala para mim. E José, não abriu a boca, ele diz, né, a palavra do Senhor nos diz que em pouco tempo, no passo no tempo de 3 dias, será chamado pelas autoridades e serás tu enforcado, né, morrerás. E quanto ao que viste as aves dos céus, né, serás como uma prova, né, de que serás morto. Bom, enfim, foi esta a palavra a qual o Senhor falou, né, no coração, né, pela boca de José. E a palavra de Deus diz que isso logo veio acontecer. Mas José tinha falado para o copeiro: quando isso acontecer, né, voltaste a servir, né, quando voltar a servir, né, ao seu Senhor, lembrai de mim, falai de mim, falai de dom, falar de quanto eu sou bom, né, que fiz para cooperar para com bem. Mas lembrai de mim, tirai-me desse sofrimento, porque nada fiz para ser vendido pelos meus irmãos, nada fiz para estar aqui, nada errei, em nada pequei, né? Então lembrai de mim. Com muito amor ele pediu, né, para que lembrasse. Mas a palavra de Deus diz que por 2 anos, né, ficou José na cadeia, na prisão, até que a autoridade deste território da terra do Egito teve esse sonho. Então quando ele teve esse sonho, né, o rei do Egito teve esse sonho, ele quis porque queria saber, né, ele mandou chamar os mestres, os magos, todas as pessoas que se diziam ser mestres, né, que poderiam estar resolvendo, falando desse sonho a qual, né, o rei do Egito teve, a qual tanto estava perturbando, né, a qual tanto tinha perturbado.
mas ninguém podia revelar, ninguém podia saber. Até que então o copeiro lembrou de José. Sem dúvida nenhuma, ele disse, agora é a hora de poder me ajudar, né, e ajudar todos, né, porque a palavra do Senhor nos diz que o rei do Egito estava com raiva, nervoso, muito nervoso, e a qualquer momento podia mandar mais um, né, para masmorra, ou mais um para forca, né, ou mais um para carceragem, né, mais um preso, podia aprisionar, mas fazer mais um sofrer. E ele diz então, né, para o seu senhor, olha, com esse nome, por nome de José, este vimos que o Senhor é com ele, tem poder de falar o que acontece, né, pelos sonhos. Então, falando com sua autoridade, com seu senhor, o senhor manda chamar imediatamente, a qual a palavra do Senhor diz que José, conversando, né, sabendo qual foi o sonho, ele fala, né, certamente, né, assim acontecerá. E ele teve, a palavra do Senhor nos diz que Faraó ele teve por 2 vezes o mesmo sonho, né, e José ele fala, né, então o Senhor nos diz que por 2 vezes sonhaste, né, por 2 vezes o Senhor permitiu que tivesse visto o que ia acontecer, né, por esta visão, este sonho, porque é confirmação do Senhor, que vai acontecer. Né? Então ele tinha visto 7 vacas subindo do rio Nilo. Olha, Deus diz que ele tinha visto 7 vacas, né, no seu sonho, 7 vacas subindo do rio Nilo, 7 vacas gordas, né, bonitas, né, e logo após 7 vacas magras, né, mirradas, muito magras e feias, e que devora, né, as 7 vacas, né, gordas, bonitas, né, saudáveis. Na sequência, ele vê 7 espigas de milho, né, boas, saudáveis, bonitos, né, e na sequência, mais 7 espigas de milho, de aparência ruim, né, muito ruim de verdade. Enfim, a palavra do Senhor nos diz que José, ele interpreta esse sonho, né, e fala, né, que são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de muita fome, né, nada mais do que isso. Então, autoridade, né, esta mensagem a qual estou entregando para as mãos é para confirmar o poder do Espírito Santo, o poder de Deus da vida do ser humano, o poder da vida daqueles que é fiel à presença do Senhor. E então José estava ali, né, sendo prestativo, e eu creio que desde quando ele saiu para ver a atitude de seus irmãos, se estavam pastoreando, estava fazendo a vontade de seu pai, estava ele ali, né, cantando de louvor, falando da glória do Senhor, desejando melhor para os seus irmãos, desejando ser, né, sendo fiel à presença de seu pai, sempre, né, sendo prestativo, levando as informações, né. Então cremos que José ele via assim, ele pensava assim, né. Então de lá para cá ele teve, sim, sem dúvida nenhuma, falando com o Senhor, orando com o Senhor, né, sendo grato à presença do Espírito Santo, do Todo-Poderoso, fidelidade, aleluia, para com o Deus. Então o Senhor, né, vem a nos dizer que José decifrou o sonho, né, lá do que aconteceu lá com o faraó na terra do Egito. E então a autoridade faraó, né, diz assim, né, mas a quem, né, poderá nos ajudar agora, né? E José disse, então agora você precisará, né, de homens de confiança, a qual estará recolhendo, né, guardando em celeiros, né, a quinta parte do alimento, né, uma boa e ótima, né, quantia de alimento durante esses anos, para que aqueles 7 anos de escassez não falte alimento e possa tu, né, ter alimento para ti, para tua casa, para todos o que aqui estão, né, e para também poder vender para os de fora, as terras distantes, né, as demais pessoas, né, as pessoas que habitam na terra. Quando o faraó viu, né, essas palavras e viu tamanha inteligência, tamanha sabedoria, já na hora ele disse, em quem mais confiar, né, se não for em José. E então ele ganha um anel na qual a autoridade da terra do Egito, né, de faraó dá para ele um anel, dá um colar de ouro, dá para ele autoridade, dá poder para tomar as decisões, quanto ao distribuído dos alimentos, né, vender o alimento, né, olha só, o que era muito importante, porque sabemos que esse alimento o ser humano não vive. Então, abaixo das ordens de Faraó, né, de Potifar,
quem tinha ordem para tudo ali, quem tinha poder para mandar era José. José tornou-se um homem muito, mas muito importante. Então a gente vê, né, o quão bom é o nosso Senhor, que era com Isaac, que era com Abraão, com Isaac, e agora com Jacó. Com Jacó para abençoar a vida de José. Por que eu ainda falo de Jacó? Porque a palavra de Deus nos disse, quando tudo isso veio acontecer, José ele teve poder para abençoar tantos de sua casa, a qual ele estava morando agora na terra do Egito, como também os de fora. E quando seu pai, juntamente com os seus filhos, que são os irmãos de José, foram até a terra do Egito, a terra de Faraó, para ver, aleluia, se tinha alimento, se iam conseguir, né, comprar alimento. A palavra do Senhor Jesus, quem está lá então é José. José, para abençoar a vida de seus irmãos, para abençoar a vida de seu pai Jacó, para não deixar faltar alimento para os seus irmãos, não deixar faltar alimento para o seu pai Jacó, não deixou faltar alimento para os seus irmãos, também não deixou faltar alimento para o seu pai Jacó. E olha só que mensagem o Senhor nos dá agora neste momento. Todos que amam a presença do Espírito Santo Todo-Poderoso, no seu devido tempo, no momento certo, vai ver, aleluia, o melhor da vida, aleluia, sobre sua vida. A vida nos faz um presente, mas para todo sempre, na vida do cristão, na vida daqueles que amam a presença do Senhor. José foi assim, é assim que quer o Senhor, para que você seja abençoado e possa abençoar muitos. Seja você o mensageiro, seja você o meu pastor, deseja ser, aleluia, mais um, que mesmo estando em situação difícil, Deus vai te abençoar, Deus vai lhe dar poder, perdoe mais, abençoe mais. José perdoou seus irmãos e pôde também oferecer alimentos para os homens daqui da terra, assim diz o Senhor. Então confie, acredite na presença do Todo-Poderoso, ame mais, glorifique mais, adore mais, confie mais na presença do Todo-Poderoso, siga em frente, caminhe, vence e viva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe essa mensagem, abençoa a vida do próximo, aleluia.